Pensar diferente é preciso que haja respeito e compreensão. E é um prazer enorme que eu tenho quando o Menorá na TV recebe gente que pensa diferente de mim. Um desses grandes amigos meus que pensa exatamente o oposto do que eu penso sobre muitas coisas do Brasil é o Fernando Castro. Ele é historiador e é professor de História da UFRJ. E é um prazer muito grande receber o Fernando aqui e conversar com ele sobre os acontecimentos brasileiros atuais. Fernando Castro, como eu acabei de dizer, é uma alegria, uma honra, um prazer muito grande receber você aqui em Menorá na TV. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Ronaldo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, aqui no Menorá. Na verdade, nós pensamos diferentes em muitas coisas, em outras não, mas principalmente nós somos democratas. Então, eu acho que é a partir do diálogo de ideias e de ideias divergentes é que a gente consegue aprender um com o outro e, principalmente, pensar em soluções para a nossa sociedade, para o nosso país. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Fernando, vamos começar pela vestuária ou pelo vestuário dos rapazes nas escolas hoje em dia. Qual é a sua opinião sobre rapazes de saia, por exemplo? Eu acho que aí tem dois aspectos que a gente tem que tratar. Primeiro... eu quero me lembrar, e lembrar você também, que nós não estamos na Escócia. Sim, ok. Nem na Índia, né? Exato. Enfim, a questão da vestimenta nas escolas, eu acho que a gente precisa contextualizar. Na verdade, a lei, que não é uma lei, mas digamos, o regimento foi pensado justamente para alunos trans. Ou seja, de acordo com os regimentos antigos, e aí eu suponho que você esteja falando do Colégio Pedro II especificamente, os alunos trans, por terem, originalmente serem do gênero oposto, eles não podiam usar, no caso em questão, saias, mesmo se identificando com o gênero feminino. Por quê? Porque o nome civil e a certidão de nascimento era baseada, era um nome masculino. E, portanto, ele não poderia assumir a vestimenta feminina. Dito isso, ao se flexibilizar esse regimento, acabou sendo possível homens usarem saia. Se você me perguntar se eu usaria saia, não usaria, porque não tenho esse costume, não tenho vontade, mas entendo o direito de se usar. Eu acho que isso leva a uma discussão que é fundamentalmente educativa, de gerar o debate sobre o diferente. Até porque, e aí o uso de qualquer roupa, você citou a Escócia, é fundamentalmente cultural. Então, no Brasil, não existe essa cultura. Pode ser que ela comece a existir a partir de agora. Sim. Que, como na Escócia e na Índia, os homens passarão a usar saia desde que eles queiram. E não tem problema nenhum. O que acontece na minha avaliação, e aí eu quero ouvir a tua opinião, é que existe uma afronta de determinados cidadãos ao status quo estabelecido. E é essa afronta que eu acho que não se deve dar por aí. Se deve dar em outro nível. Porque se o status quo não respeita o diferente, e você não é diferente, mas quer exigir respeito ao diferente, você não precisa ficar igual ao diferente para exigir esse respeito. Você pode exigir esse respeito do teu patamar. E é isso que eu queria conversar com você. Eu queria ouvir tua visão a respeito disso. Primeiro, eu concordo com você no que você diz que eu não preciso. Vamos pegar o exemplo específico. Eu não preciso usar saia para defender o direito do outro usar saia. Quem quer que seja. Onde é que deve ir? Em que banheiro deve ir, na sua avaliação, um rapaz que tem pinto, mas que é uma moça? Porque está, como dizem esses próprios cidadãos, num corpo equivocado. Tem uma mente de mulher e um corpo de homem. Deve ir a que banheiro com o pinto dele ou dela?
vamos lá por partes. Primeiro, voltando à questão da saia, que são duas coisas diferentes. Então, assim, a questão da saia, você mesmo tocou num ponto extremamente importante. Tradições são reinventadas, tradições são inventadas. Então, evidentemente que a médio e longo prazo você pode ter uma nova cultura, né, no país que permita com que homens usem saias. Eu quero dizer uma coisa para você nesse aspecto. Eu tenho conversado com meus filhos e com a minha mãe. Ou seja, eu estou no meio... Duas gerações. Não, muito mais, porque eu tenho filho de 24, de 40 anos, a minha mãe tem 94 e eu tenho quase 70. Então, para minha mãe é muito difícil a compreensão disso que você está colocando aí. Ela entende tudo que você está dizendo, mas ela não concorda. Introjetar e aceitar isso é muito complicado. Para mim também é complicado, não é muito complicado, mas é complicado. Como eu entendo que para você também deve ser meio complicado. E eu queria saber como é que é o teu sentimento em relação a esse tipo de questão. Porque nós estamos mudando a nossa cultura, enquanto existem gerações de brasileiros que não aceitam essa mudança. Então nós estamos num conflito de gerações verdadeiro, pela primeira vez no país, na minha avaliação. Será que a geração do surf também foi, como essa de hoje, dos rapazes de saia, um conflito de gerações? Não tenho dúvida quanto a isso. Como o movimento hippie... Então não é a primeira vez? Não, não é a primeira vez. E se a gente voltar mais ao tempo, essa discussão, claro que é com uma questão totalmente diferente, porque hoje para nós é algo que nos choca. Mas qual terá sido a discrepância da geração da minha mãe e do meu pai, que já morreu, que Deus o tenha, com os pais e os avós deles? Eu não sei porque eu não vivi essa época. Agora, a nossa geração, Fernando, eu sou um pouco mais velho que você, é a geração dos Beatles, dos Rolling Stones, a geração do rock and roll, que também quebrou certos paradigmas, com cabelos grandes, com calças boca de sino, com coisas que a geração do meu pai e da minha mãe não utilizavam. Como eu estava dizendo, se a gente vai para o século XIX, é muito interessante observar que os debates sobre a abolição da escravidão também gerou um choque geracional. As pessoas mais antigas, e aí eu não estou comparando uma coisa com a outra, mas as pessoas mais antigas, à época, ali em meados do século XIX, 1870, 1880, na verdade, não consigo imaginar como que um país poderia, como o Brasil especificamente, poderia sobreviver sem a escravidão. Então, assim, esses choques geracionais são absolutamente naturais ao longo da história da humanidade. Volto a dizer, eu posso questionar até esteticamente o uso de saia para homens. Faltou o negócio do pinto, hein? Não, eu vou chegar lá. Eu posso até questionar esteticamente ou não, isso não está em questão. Mas o direito da pessoa usar, até porque eu não vejo ele agredindo ninguém, um homem usar uma saia, porque, né, não agride ninguém. E vou além. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás... Mas de quem se acha agredido por isso? Vamos lá. Só vou completar o exemplo. Há 50, 60 anos atrás, as mulheres não podiam usar calça, porque também eram vistas como masculinizadas. E eram criticadas, eram questionadas na rua. Né? E hoje é absolutamente normal as mulheres estarem de calça comprida. Foi uma conquista que elas tiveram. Então, assim, a evolução dos costumes se dá dessa forma. Respondendo à sua última pergunta. Quem se sente agredido? Eu acho que aí é uma questão de reflexão. Por que se sente agredido? Porque o homem está usando saia? Você não está sendo obrigado a usar saia. Você não se está se criando um padrão em que todo mundo vai ter que usar saia. Ou mini saia, ou o que quer que seja. Então eu acho que isso é uma questão justamente que passa pelo respeito ao outro. Eu respeito quem quer usar saia, eu respeito quem acha que saia é uma vestimenta que não é adequada para homem. Agora, o proibir ou o se sentir ofendido por uma coisa que o outro faz e não lhe agride, eu acho isso muito complicado. Tá aí a questão da intolerância. A questão dos transgêneros usarem o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero é uma outra questão completamente diferente da questão do uso das saias. Mas vamos colocar bem a imagem para a pessoa que está nos assistindo entender. Alguém que é corpo de homem,
que tem cabeça de mulher e, portanto, tem um pinto, como você tem, como eu tenho, ele quer ir ao banheiro de mulher, porque ele se sente uma mulher. E as mulheres que estão lá dentro, elas se satisfazem com essa entrada? Como é que funciona isso? Eu acho que a questão é mais profunda do que isso. Então vamos lá. Na verdade, eu acho que a gente está vivendo um momento, e não é só no Brasil, é no mundo, de um reconhecimento de algo que sempre existiu. E todo processo de mudança, de renovação, é um processo difícil. Então, eu até entendo as mulheres que se sentem constrangidas em relação a ter um homem, no sentido físico, frequentando o banheiro feminino. Eu entendo isso. No entanto, eu também entendo o constrangimento de um homem, fisicamente, fisiologicamente falando, e que, na verdade, não se identifica com esse corpo. Eu entendo o constrangimento dele ao frequentar um banheiro masculino. Existe, isso é uma coisa muito complexa, eu também não sou especialista nisso, mas uma coisa é você não se reconhecer no corpo que você tem. Isso é uma questão que a psicologia, tem diagnósticos da psicologia, da psiquiatria, e, portanto, nesses casos, e o processo tem que ser um processo feito com muito critério, muita seriedade, com auxílio médico, com uma equipe transdisciplinar, você faz o processo, né, de, aspas, é um termo, né, que não é científico que eu vou falar, mas de mudança, aspas, mudança de sexo. Isso é uma coisa, através de hormônios, através, né, para justamente você passar a se identificar com o seu corpo. O corpo e a sua cabeça ficarem com o corpo. Isso é uma coisa. A questão da homossexualidade é outra, porque existem muitos homossexuais que são absolutamente satisfeitos com o corpo que têm. Ou seja, são questões diferentes. Mas é disso que eu estou falando para você. Então, e aí... Como é que a gente vai fazer com a mulher que se sente homem, não só dentro do aspecto da homossexualidade, que é a escolha do parceiro sexual, mas mais do que isso, se sente homem e se veste como homem, corta o seu cabelo como homem, e ao invés de usar saia, usa os aparatos de vestuário do homem e parece um homem. E quer ir no banheiro do homem. E aí você fazendo a questão da transformação de gênero, ou não. São duas coisas distintas. Isso é uma questão de opção da pessoa. Você vai fazer a opção de transformar gênero ou não, ou como é o caso da Tami, por exemplo. Exatamente. Do Tami. Para mim, ela é a Tami, porque eu conheci ela como mulher, agora fica difícil para mim essa coisa, entendeu? E aí é agressivo para ele. É agressivo para ele. Tami, eu falar a Tami, porque ele não é mais a Tami, é o Tami. Ele se reconhece como o Tami, então a gente tem que respeitar essa decisão dele. Tá, né? de ser chamado com a decisão dele. Não, eu só respeito. É verdade. Essa é a questão. Agora, o que fica muito complicado é a convivência entre todos esses parâmetros que estão em conflito, porque a sociedade não está, como você mesmo afirmou, preparada para isso. Ela está em confronto com essa nova situação, que não é nova. A situação nova é a situação do confronto. Isso sempre existiu. E agora o confronto está aí porque as pessoas estão se manifestando. Por isso, e há uma distorção muito grande no que eu vou falar agora, por isso que a questão da educação sexual, e a educação sexual aí passa justamente, né, inclusive é chamada erradamente, né, especialmente pelos opositores, de ideologia de gênero. Não é ideologia de gênero, é você justamente dizer que hoje existem, a complexidade humana é maior do que homem e mulher. Não é porque, na verdade, ninguém vai se tornar trans, ninguém vai se tornar homossexual por saber que existe isso. Na verdade, é ensinar para que haja a tolerância, o respeito à diferença. Então, isso me incomoda muito quando você tem reações de determinados grupos contrários a isso, argumentando que a tradicional família brasileira vai ficar ameaçada por esse tipo de educação. Eu acho que isso é uma coisa realmente que eu discordo radicalmente. Nós vamos continuar discutindo isso já no segundo bloco de Menorá na TV, com Fernando Castro, que é historiador e também
professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já já voltamos. Menorá na TV, de volta com Fernando Castro, professor de História, historiador, professor da UFRJ. Vamos chegar onde você queria, na exposição das pinturas ditas eróticas por alguns e ditas educacionais por outros, que foi essa exposição apresentada em Porto Alegre e era uma atividade do Banco patrocinada pelo Banco Santander, da qual muita gente achou equivocada e muita gente, ao contrário, apoiou. Qual é a sua opinião, meu querido amigo? Lá onde não havia indicativo de idade e que retratava crianças em posições sexuais, inclusive com animais. Como é que você pode avaliar esse tipo de questão? Eu acho que tem dois aspectos aí que tem que ser analisados. Primeiro, se você me perguntar se eu gosto desse tipo de arte, não. Não é pela temática da arte. Mas você considera arte? Eu considero. Eu acho que qualquer expressão artística é arte, gostando ou não. Eu confesso que eu não me inteirei muito da exposição, não procurei ver as imagens, eu estava com outras atribuições à época, então realmente eu não tenho o que dizer disso. Eu estou trabalhando em tese, ou seja, eu acho que tem artes, né, manifestações artísticas que eu gosto, manifestações artísticas que eu não gosto. Mas eu vou defender o direito sempre da, né, liberdade de expressão. E você entende nesse momento também que, ainda que não houvesse a indicação de idade, e ainda que o curador dessa exposição tivesse dito que foi um equívoco deles, e ainda que, mesmo assim, escolas, obviamente por estímulo de quem montou essa exposição, viessem visitar essa exposição com crianças, como é que você enxerga essa questão? Você acredita que quem propôs o boicote a esse tipo de exposição seja nazista, como apregoou um analista político no Brasil, a quem eu contestei? E se você disser que eu também vou te contestar e vou explicar a minha posição? Primeiro, eu concordo com você quando se diz em relação à questão da ausência de indicação do que tem ali, eu acho que tem que ter, ponto. Segundo, eu não vejo, aí eu falo como educador, tá? Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos e sou professor há muitos anos, você sabe disso. A minha pergunta é a seguinte: será que o meu neto, com 7, 8, 9 anos de idade, ele tem que observar um desenho de um animal sendo zoofilia, sendo parte de um ato sexual? Ele tem que observar uma criança sendo parte de um ato sexual, sendo essa criança negra, e dois brancos um branco numa ponta e outro na outra, um branco tendo uma relação anal com essa criança, e essa criança tendo uma relação, eu não me lembro se é bucal, como é que se chama isso, bucal de sexo com esse branco, ou seja, a criança negra no meio de dois brancos, com uma relação anal com um e com uma relação bucal com o outro. Como é que você enxerga isso aí, meu amigo? Volto a dizer. Primeiro, a questão do controle de idade, fundamental. Segundo, como educador, que eu estava justamente falando, eu entendo que a educação, você tem que ter o processo educativo de acordo com a idade de cada aluno. Ou seja, por isso que você tem um currículo que respeita determinadas questões ao longo da formação. Obviamente que eu, como professor, eu não indicaria evidentemente que eu não dou aula para crianças pequenas, mas o que eu conheço de pedagogia e psicologia da educação, eu não acho necessário para a formação de uma criança participar de uma exposição dessa. E eu estou falando isso em relação ao que você falou de excursões escolares para essa exposição. E mais, será nazismo propor boicote a Israel?
porque foi nazismo propor boicote a uma exposição dessa natureza, nós estamos falando de posições políticas. Ou nós estamos falando de teorias de governo que matam pessoas. Matar pessoas e indicar contrariamente uma exposição são a mesma coisa? Isso faz parte de uma, digamos, fragilização conceitual que existe hoje em dia, fruto de uma polarização política. Então, o nazismo é um conceito histórico, datado, e, na verdade, é fruto, né, de uma determinada situação histórica. Da mesma forma que chamam de comunista setores que nunca foram comunistas, que não tem nada de comunista, e eu só estou pegando 2 exemplos para trabalhar com uma polarização. Agora, vou te dizer um negócio. Eu, como judeu, não aceito que diminuam a importância criminosa do nazismo. Porque quando você pega o nazismo da Alemanha, e você, da Alemanha de 1933 a 1945, e você começa a dizer que tudo é nazismo, você começa a esgarçar o tecido histórico desse assunto, entendeu? Da mesma forma... Eu não aceito isso. Ok, eu entendo até porque é o teu lugar de fala. Você como judeu, e eu conheço a tua trajetória, enfim. E você como democrata também não pode aceitar. Não, mas eu também não aceito, eu não estou falando que eu aceito. Da mesma forma que eu acho que quando se rotula todo mundo que tem um pensamento à esquerda, em qualquer nível de comunista, você também está gerando um problema de identificação e você sabe a que eu esse não faço projeto. Isso. Não, eu sei que você não faz isso. Né? Eu só estou fazendo uma analogia. Então, na verdade, pega-se a censura, que é um elemento do nazismo, mas é um elemento de ditaduras socialistas, é um elemento de ditaduras de segurança nacional, como tivemos na América Latina. Mas você boicotar uma exposição não quer dizer censura, rapaz. Peraí, calma. Vamos chegar lá. Você começa a dizer aquilo que tem ali. Não, exatamente. Se você quer ir lá, você vai. Não tem ninguém te impedindo de entrar. Exatamente. Então, são 2 coisas diferentes, mas são duas faces de uma mesma moeda. Porque eu não vejo dessa maneira, mas não tem problema. Vamos lá. Você teve reações violentas, e aí eu não posso deixar de falar, Arnaldo, que tanto nessa exposição, quanto na exposição do rapaz nu, né, no Man, na verdade você teve determinados grupos se colocando contrários a esse tipo de manifestação. Não, o camarada ficar nu. Ele pode ficar nu onde ele bem entender, na minha avaliação, até no meio da rua. O que não pode, na minha ética, vamos dizer assim, é alguém levar uma criança, independente de ser mãe, eu vou falar para você, independente de ser mãe ou não, para brincar com o corpo daquela pessoa ali. Sim. Eu acho que isso não é legal, cara. Eu posso... Não é legal para criança, não é para mim. Para mim que se dane. Com você. Leva quem quiser para onde quiser. Eu não sei se é bom ou mal, se isso vai gerar, melhor dizendo, eu não sei se isso vai gerar traumas e problemas para a criança ou não. Você considera que seja sexualizante uma criança se encontrar com o corpo de um ser humano adulto ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. E precisa isso? Então, acho que não. Agora, o que eu volto a dizer é o seguinte... Precisa com 5, 6 anos de idade? Não, pois sei. Agora, no caso da exposição do Man, tem 2 aspectos. Primeiro, quem levou foi a mãe. E a mãe pode ser louca. Pode não ser. Pode ser. Sim. Agora, havia, diferente da exposição no Rio Grande do Sul, havia indicativo. Ou seja, a exposição, o curador da exposição, teve todos os cuidados. Vai quem quer. Vai quem quer, e a mãe, usando a sua autoridade de mãe, levou. Se vai fazer bem ou mal, a discussão não passa por aí. Agora, o que me causa estranheza, é isso que eu queria falar, é que muitos dos questionadores Eu acho que são 2 situações completamente diferentes. São completamente diferentes. A exposição de Porto Alegre é uma coisa, a exposição do homem nu é outra. Sim, concordo, né? Mas que gerou uma série de questionamentos, inclusive com violência, e aí me causa estranheza 2 coisas. Um dos grupos que fez esse questionamento, que é o MBL, né, em vários momentos das manifestações em 2015 e 2016, tinham pessoas nuas na rua, como forma de manifestação, de protesto, etc, etc.
E mais irônico, aí efetivamente o que eu vou falar agora é irônico, né? O grande defensor da moral dos bons costumes é um ator pornô, ou um ex-ator pornô, enfim. Então isso realmente me gera estranheza. O MBL é uma coisa e o Alexandre Frota é outra. Sim, eu não estou dizendo... Eu sou o incômodo do MBL que me fez me posicionar através da internet, das redes sociais, foi o fato deles serem taxados por um analista político brasileiro de nazistas. Sim. Foi aí que eu me insurgi. Ok. Porque o que eles fizeram não é nazismo, não tem nada a ver com nazismo. Eles fizeram um boicote a uma exposição que eles não queriam que as pessoas fossem. Ok. Vai quem quer. Eles não ficaram na porta lá impedindo ninguém de entrar na exposição. Ok. Volto a dizer, a gente já discutiu a questão conceitual, agora... A arte degradada foi um elemento do nazismo. Volto a dizer, não estou comparando, não estou dizendo que é nazismo. Até porque hoje a gente vive num país que o nazismo virou de esquerda, que é outro absurdo. Tá? Não é que o nazismo virou de esquerda. O Partido Nacional Socialista é socialista. Nunca foi de esquerda. E nunca foi socialista. Ou de direita, eu não sei, está no nome dele. Tá, você pode procurar, quando nós subirmos dessa para melhor, o seu Adolfo, e dizer que você não concorda com o nome que ele deu no partido dele. Mas está lá escrito. Nacional Socialista nunca foi de esquerda. Se você ler as propostas, são propostas... Eu conheço bem o que então assim, o fato de ter botado Nacional Socialista, né, porque na verdade ele fazia uma crítica ao liberalismo, mas era uma crítica à direita e não à esquerda. Mas, de qualquer maneira, a questão da censura é um elemento do nazismo. Da mesma forma que é um elemento das ditaduras socialistas, seja do stalinismo, do maoísmo, se também dos grupos das ditaduras de segurança nacional na América Latina. Cuba não existe? Cuba também, é um exemplo. Coisa. Aqui no Brasil e na América Latina como um todo, nas ditaduras de segurança nacional dos anos 60 e 70 também tinha censura. Particularmente, eu sou contra qualquer tipo de censura. Eu também sou contra alguém. Novamente a mesma história. Na minha condição de democrata, de judeu, de brasileiro, eu não quero ver no meu país alguém explicar o nazismo à sociedade como um boicote a uma exposição. Isso aí é muito pouco para explicar o nazismo. O nazismo é um assalto, é um crime, Sim. São assassinatos, são roubos. E não é a mesma coisa. Não aceito de jeito nenhum. Eu concordo, mas eu só estou apontando essa aproximação possível. E tem um detalhe, eu vi muitas das críticas feitas às duas exposições como coisas da esquerda. Aí é particularmente interessante observar isso, porque na verdade são duas exposições financiadas por bancos. Mas na medida em que a esquerda se coloca na frente de batalha a favor dessas exposições... A favor da liberdade de expressão. Fica parecendo que ela defende esse caminho. Entende? Então fica tudo muito confuso. É alguém dizendo que aquilo é nazismo, é outro acusando a esquerda de ser a promotora desse tipo de atividade, e as coisas estão muito confusas no Brasil. Exatamente. Por isso que o que eu falo não é um movimento de esquerda, não pode ser, são financiados por bancos. Então, é isso. Eu acho que a questão da polarização no país faz com que que ocorra, né, esse tipo de equívoco. E conflito. E conflitos, com certeza. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Fernando Castro, ele que é historiador e também professor de História na UFRJ. Nós vamos discutir com ele a situação da Lava Jato, a situação do Brasil, a situação das acusações ao presidente da República e tudo aquilo que você tem lido hoje nos jornais e visto pela televisão. Já voltamos. Estamos de volta então com Fernando Castro, ele que é professor de História e também historiador. Ele promove aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fernando Castro, meu querido amigo, e o Brasil de hoje na área da política? Como é que você se sente? Você está feliz? Você está nervoso? Você acha que tem jeito? A luz do fim do túnel é aquele trem contra a sociedade? Lava Jato, na sua avaliação, vai bem? Vai mal? Qual é o seu pensamento, meu querido amigo?
Realmente acho que a gente está vivendo ainda um turbilhão de fortes emoções. Eu até estava brincando com a Patrícia, né, nossa produtora, de que, na verdade, se a entrevista fosse semana passada, eu teria alguma coisa para dizer diferente do que eu tenho hoje, provavelmente diferente do que eu teria semana que vem, porque a gente continua num ritmo alucinado de mudanças políticas e de novas questões, notícias, né? Notícias, mudanças não, mas notícias que levam ao caos. Mas, dito isso, ainda que seja muito importante observar essas notícias e chegar onde elas vão nos levar. Com certeza. Não tem outra alternativa. Com certeza. Eu acho que esse é o fato. Esse é o ponto central, né, da gente como cidadão. Me admira muito quando eu ouço na rua, de conhecidos, etc. Eu não me interesso por política. Tudo bem, você não vai ser essa política, mas alguém vai se interessar por você. E aí você vai sofrer as consequências. Então, isso é um aspecto. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, eu vejo com muita preocupação. Eu não tenho dúvida de que a Lava Jato tem um lado positivo, que não me surpreende. Aí, falando como professor de história, o conhecimento que eu tenho de história do Brasil me permite afirmar que sempre houve corrupção. A corrupção sempre foi uma coisa ligada intimamente ao poder, né? Inclusive uma ligação desde a época do Império, passando por todo o período republicano, né? Dos grandes capitalistas brasileiros atrelados aos aparelhos de Estado. Na Grécia terá sido diferente? Não, também, claro, diferente, antiga. Veja bem. Ou em Roma. Ou no Vaticano. Perfeito. Na igreja, nos bons tempos. A diferença existe porque é uma diferença de época. Mas a essência do poder é absolutamente corrupta. Então, na verdade, a Lava Jato não me surpreende, o mar de lama que está vindo à tona não me surpreende como historiador. E você acha que pela história que você conhece da humanidade, esse mar de lama vai decantar e vai continuar tudo a mesma coisa? É isso? Não necessariamente. Aí eu não vou fazer nenhum exercício de futurologia. Mas eu não estou te pedindo exercício de futurologia. Sei. Não, mudanças vão acontecer, já estão acontecendo. Exercício de avaliação do passado. Sim, então vamos lá. Eu não tenho a menor dúvida de que mudanças estão acontecendo e vão acontecer. Não tenho dúvida quanto a isso. No entanto, o que me chama a atenção em relação à questão da Lava Jato, e eu sei que você não concorda comigo, é que são duas coisas. Que são, inevitavelmente, duas faces de uma mesma moeda. O Brasil vem vivendo, desde a instalação da Lava Jato, um processo de judicialização da política atrelada a uma politização do judiciário. Isso é extremamente perigoso. Volta e meia me perguntam, você acha o Lula culpado ou inocente? Eu não tenho que achar o Lula culpado ou inocente. Você não é juiz? Eu não sou juiz. Mas você consegue compreender que um presidente da República arrecadar na sua conta bancária ou em algum guardado algo em torno de 10 milhões de reais que foram apreendidos e colocar a culpa na falecida esposa, ou não é a culpa, mas colocar a propriedade do dinheiro na falecida esposa, é meio estranho, ou não? Tem muitas coisas estranhas, eu concordo com você. Tá. Agora, o que me causa... Só não me diz que seja de ambos os lados, porque eu acho que só tem um lado aqui. Acho que tudo isso faz parte de um lado só. Você diz em relação à política, a corrupção na política. Para mim isso tudo é uma quadrilha só. Talvez. Mas eu acho que eu vou chamar a atenção para um outro aspecto. E aqui não tenho pílula. Não tenho nenhum tipo de compromisso com ninguém. Posso expressar a minha opinião. Sem dúvida. Né? Na verdade, eu não vou aqui, não sei se o Lula é inocente ou culpado. Não sei. Pode ser culpado ou não. Pode ser, né, como ele bem diz. Ele está condenado. Não, sim. O juiz já considerou ele culpado. Pois é. Na primeira instância. Pois é. E aí vai um dado importante, já que você tocou nesse ponto, o juiz falou, literalmente, que o condenou por convicção. Você sabe o que é convicção na justiça?
Não são não provas. É política, não é convicção política, não. Ele está convencido que o réu é responsabilizável pelos crimes que estão sendo apontados ali. Pois é. É isso que é a história. Isso é uma leitura. E a convicção vem pelas provas colhidas. Pois é. Que você vai dizer que não há provas. E isso é uma doideira que eu vou te contar. Volto a dizer. Existe, aí entra na questão da parcialidade. Convicção é isso. Ele tem convicção que o sujeito é culpado. Tá bom, eu tenho convicção. Está convencido pelas provas dos autos. Pois é. São provas muito frágeis. É o que você diz. É o que eu digo. Você né? é historiador, não é juiz. Exatamente. Até rimou. Exatamente. No entanto, é interessante que existem provas polpudas de vários outros políticos. Estão em cana. Alguns estão em cana, alguns estão em cana e outros não. Outros têm garantias de foro que vão ser perdidas em algum momento. Pois é. Aí você vai falar que vai haver aquele instituto do vencimento das acusações, que me escapou agora o nome, você sabe muito bem o que é quando o tempo passa, prescreveu. Vamos ver. A gente vai ter que esperar tudo isso. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que o processo contra o Lula é um processo jurídico e político. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Isso está muito claro. Agora, vou além, e aí tentando responder a tua pergunta inicial. A corrupção sempre existiu. E me causa estranheza determinados grupos da sociedade que bateram panela contra a corrupção, e eu jamais me colocaria contra qualquer medida contra a corrupção, não baterem panela agora. E aí eu só posso concluir que, na verdade, a questão da corrupção... Quando você fala agora, é Temer. Temer, é isso? Agora do impeachment para cá. Né? Que, na verdade, me causa estranheza justamente por quê? Porque, na verdade, a corrupção continua. Né? Continua desenfreada, né? E ninguém bate panela. Ou seja, na verdade, a questão da corrupção nada mais é do que uma questão de um posicionamento contra um projeto político. E aí não vai, né? E aí, chegando a uma questão que a gente já conversou em vários outros momentos, a questão do impeachment, né? Você está falando do impeachment da Dilma? Da Dilma. A questão do impeachment da Dilma, hoje, para mim, está muito claro do que se tratou. Se tratou de um processo de retirada de uma presidente porque não estava atendendo aos anseios de um determinado grupo político. Ponto. Ou seja, não havia motivo para o impeachment. O processo pode Isso é o que você está dizendo. É o que eu estou dizendo. Né? Inclusive, ela vem sendo absolvida em todas as instâncias. Inclusive, vários órgãos, inclusive o TCU... O Collor também foi absolvido. O Collor foi absolvido, não. O Collor tramitou, né, prescreveu vários casos. Não, ele foi absolvido. Em alguns casos, em outros não. Prescreveu. Naquele assunto do impeachment, ele foi absolvido, cara. Né? Foi isso, é verdade. Eu estou dizendo para você, eu não tenho como te provar agora isso, mas é essa história. É a mesma coisa. Ela foi uma ótima presidente. Infelizmente, foi caçada. Não, eu digo além. Eu digo que incompetência não é motivo para impeachment. Mas você está dizendo que ela foi incompetente? Isso você não tem dúvida? Isso eu não tenho dúvida. Ela cometeu muitos erros. Ela, na verdade, errou ao não ter habilidade política para conseguir colocar o seu projeto, né, que poderia ou não dar certo. E por que eu estou falando isso? O impeachment, antes, a eleição de 2014... Eu me lembro de nós dois discutindo isso na Rádio Manchete. Sim. E eu dizia para você, ela vai ser empichada porque ela não tem o Congresso. Ela não sabe lidar com o sistema político que está em vigor aqui. E você não sabia, dizia, vamos ver, vamos esperar. E agora é o contrário. Esse presidente não vai sofrer o impeachment porque ele sabe lidar com essas pessoas que vão decidir se ele pode ou não ser processado. É mais ou menos isso. Ok. E eu não vejo isso apenas como questão de projeto político, não. Se esse projeto político serve, o outro não serve, ou se o outro serve, esse não serve. Eu entendo como uma forma de habilidade de dar trato a um determinado setor que com
se dá e com o outro não se deu. Bem, com a outra não se deu. Bem, aí eu vou ter que citar o Darcy Ribeiro, quando certa vez ele disse que ele sentiu orgulho do lado que ele ficou na história. E aí não vai nenhuma defesa a Dilma, pessoalmente, nem politicamente. Mas essa forma de saber lidar com o Congresso, e que sempre foi assim, tá? Não foi uma invenção da Dilma ou do Temer ou de qualquer outro presidente. Eu não estou avaliando sim. E nem estou adjetivando. Eu estou apenas colocando o dedo naquilo que eu entendo que seja o cerne da questão. Eu concordo com você. Só que entre você comprar o Congresso com bilhões para conseguir a manutenção do seu governo, é algo que eu efetivamente apoio firmemente a posição da Dilma de não ter feito isso. Não fez? Aí, volto a dizer... Será que não fez? Ou fez mal feito? Aí é uma... Você se lembra das vésperas dessa questão? Pois é. Talvez possa ter sido feito mal feito. Eu não sei se ela fez ou não. Nós não temos... A verdade, nós não temos elementos... ainda para avaliar mas o que nenhuma coisa, nem outra coisa. Mas o que a gente pode afirmar, e aí vem a discussão... que a gente também já teve, e eu acho que vale um programa específico sobre isso. Ela não gostava de receber os deputados. Não, ela não gostava. É uma questão ela objetiva. não negociava, né? Ela não negociava, né? E você tem que negociar. Isso ficou muito claro na vitória do Cunha. Agora, um presidente da República não tem que receber deputados? Vamos lá. Republicanamente? Sim, concordo. Né? Agora, não é na calada da noite ou de madrugada, não é disso que eu estou falando. Pois é. O deputado não tem que ser recebido pelo presidente da República? Acho que em tese sim. O presidente de uma casa congressual não tem que receber os outros deputados? Sim. Eu acho que em tese sim. Agora, o que eu queria chamar a atenção, Ronaldo, o pensamento da outra presidente. São duas coisas. Primeiro, eu queria resgatar duas questões importantes para a gente refletir. Eu sei que o programa já está acabando. A primeira... o primeiro discurso do Aécio Neves, enquanto candidato derrotado em 2014, quando ele voltou ao Senado, deixava claro, era um discurso meio que UDN, né? Em que a Dilma não podia tomar posse. Na verdade, a Dilma tinha que ter perdido a eleição, não perdeu. Ele dizia que ele tinha sido roubado. Tinha sido roubado. Essa conversa dele. Portanto, ela não podia tomar posse, e se tomasse posse, não podia governar. Isso foi dito no plenário. E agora ele também não pode sentar sim, eu não vou entrar Senado. nesse mérito. Então, ou seja, ela não tinha como governar. O indicativo era esse, ela não teria como governar. Isso ficou muito claro na vitória do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara em fevereiro de 2015, né, em que ele é eleito com apoio do chamado Centrão, que chamam de baixo clero, que na verdade tinha como missão inviabilizar o governo Dilma. Então esses dois pontos eu acho que são importantes serem levantados. Na verdade, em 2015 já ficava claro que a Dilma não ia governar. Faltou habilidade para ela? Faltou habilidade política. Agora, me causa estranheza a grande mídia não tocar nesse assunto porque não interessava tocar. Da inviabilidade do governo Dilma. E vou além. Isso nos remete, que eu estava dizendo anteriormente, talvez valha um programa específico sobre isso, a necessidade urgente de se fazer uma reforma política, porque esse nosso modelo de presidencialismo de coalizão... Na verdade, você está dizendo que precisa haver uma constituinte no Brasil. Sim, a reforma política é uma constituinte. É preciso, não essa reforma política de meia tigela. Não, uma reforma política feita pelos caras que vão se beneficiar dela... Para resolver uma eleição de daqui a um ano? Não. Precisa haver uma eleição de constituinte. Exatamente. Que não são esses deputados que estão lá. Não. São pessoas que representam a vontade popular de modificação da Constituição. Então, na verdade, esse presidencialismo de coalizão já deixou claro que o presidente não governa se não tiver o apoio de 2/3 do Congresso. E você sabe, a Constituição, a composição do Congresso leva a ter praticamente metade desse Congresso de pessoas que não têm projeto político algum. Estão ali quase sempre porque pertencem a determinadas coligações, representando determinados setores e que, portanto, estão ali para negociar. Veja bem, eu não tenho condições nesse momento de trocar chumbo com você, porque o programa está no final.
Eu vou te convidar para você voltar aqui numa próxima oportunidade, que pode ser logo que você tiver tempo, para a gente continuar esse debate. Eu vou pedir a você que enxugue o teu raciocínio e feche o teu entendimento para que a gente possa terminar o programa. Infelizmente, o tempo foi embora. Rapidamente, mas foi embora. Eu queria agradecer, na verdade. Eu acho que a gente tem papo para vários programas. E o importante é isso, é que exista na TV brasileira espaços democráticos para que, através do debate, um debate honesto, um debate democrático, a gente consiga chegar a denominadores comuns, o que não significa necessariamente pensar igual. Mas eu tenho certeza que o objetivo sempre é pensar e fazer o melhor pelo nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, e estou sempre à disposição. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET. E também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você pode conferir aqui embaixo na telinha. Nos vemos lá.